É para a igreja. Só que como o assunto hoje é para adulto, então as crianças precisam se retirar. E vocês vão entender por quê. Bom, então vamos ler esse texto? Colossenses capítulo 3. Deixa eu só abrir aqui. Colossenses capítulo 3. Então nós estamos chegando agora diante da sequência de sermões na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versos de 5 a 11. Nós não vamos tratar de todo o capítulo ainda, teremos outros sermões, né? Mas hoje nós vamos pensar um pouco nesses esses versículos de 5 a 11, que nos diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Oremos. Pai querido, nós acabamos de ler a Tua palavra é alimento para a nossa alma. Por isso, através dela, o Senhor possa nos exortar. Mas ao mesmo tempo que o Senhor nos exorta, o Senhor sempre traz para nós a graça, a misericórdia e o olhar compassivo do Senhor, para aqueles que passam a obedecer a Tua voz. Por isso, fale conosco. Precisamos da Tua instrução, precisamos desse alimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a Escritura nos apresenta a grande história da redenção. Criação, queda, redenção e consumação é de fato a história magna de toda a Escritura. Nós temos a Escritura iniciando para nós e apresentando a nós quem é o Deus Criador, que do nada fez tudo. E dentro da sua criação ele estabeleceu algo sublime, que foi a criação do homem e da mulher, para que pudessem ser o seu representante, seu agente em toda a obra criada. Mas diante disso, Deus também estabeleceu parâmetros, e ele fez um pacto, uma aliança com Adão. Contudo, nós sabemos, e Gênesis 3 nos conta, que Adão, ele desobedeceu o pacto, como as crianças falaram. Ele comeu do fruto proibido, ele e a sua esposa, e com isso o pecado adentrou no mundo. E nós somos descendentes de Adão. Como descendentes de Adão, nós nascemos em pecado. A nossa natureza é má. Nós não temos nada de bom se não for pela graça salvadora de Cristo Jesus. E Gênesis capítulo 3 também já revela para nós que por meio do pecado houve sim a condenação, mas houve também a esperança. E a esperança se deu quando no versículo 15 do capítulo 3, Deus disse que viria aquele que seria descendente da mulher, o Cristo. Esse seria o esmagador da serpente, pisaria na cabeça da serpente, feriria o calcanhar, mas ele iria vencer aquilo que o pecado passou a dominar neste mundo. Quem é esse? Cristo. E o que ele venceu? A morte, através da cruz do Calvário. E então, agora a história revela para nós que esse Cristo que veio na plenitude dos tempos, morreu, ressuscitou e nos deu vida, é o mesmo Cristo que agora nos deixou uma missão de vida. A partir do momento que nós somos salvos, nós temos que viver como salvos. E viver como salvos requer de nós abstinência de várias coisas que cometíamos que desagradavam a Deus, para fazer aquilo que de fato agrada a Ele. Não apenas como regras contínuas do nosso viver, mas com um dever de consciência diante daquilo que agora nós somos em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem que o cristianismo é apenas
eu devo fazer e não devo fazer. Não, o cristianismo é a realidade daquilo que eu sou, nessa nova identidade que eu recebi de Cristo, para viver para Cristo e para a glória dele. E quando nós estamos vivendo e caminhando nessa certeza, nós estamos caminhando dentro de uma promessa eterna que ele deixou para nós. E a promessa que ele deixou para nós é que nós vamos morar no céu. Mas enquanto nós estamos caminhando até esse momento, ele deixou também para nós um meio que agrada a ele. E aí nós trabalhamos a nossa santificação. Como viver como um santo, como viver a santidade e como viver para agradar a Deus. Em resumo, é isso que a Escritura vai nos contar. E aqui Paulo, ele está falando a uma igreja. Conforme o título da carta, ele está falando da igreja de Colossos. E como nós já apresentamos para vocês, a igreja de Colossos enfrentava um problema de heresia existente ali. Onde, dentro de uma concepção sincrética, houve misturas de 3 vias filosóficas que queriam dizer, para você ser salvo, você precisa fazer isso, aquilo outro. O primeiro era o legalismo judaico, onde dizia que você precisa cumprir a circuncisão, você precisa cumprir a lei, não basta você apenas crer em Cristo, você precisa também cumprir as leis de Deus, a lei mosaica, a lei de Moisés. E junto a ela misturou-se uma concepção filosófica voltada para o misticismo e para culto a anjos, dizendo que você precisa viver a experiência, porque a experiência é necessária. E que experiência é essa? Umas experiências sobrenaturais. Entre essas experiências, eles também falavam que vocês precisavam cultuar a anjos. E a terceira era o rigor ascético. Qual era o rigor ascético? Dentro da percepção filosófica platônica, a ideia era que o corpo é mau. O corpo é mau. Se o corpo é mau, você tem que martirizar o corpo. Você tem que bater no seu corpo, porque a matéria é má, mas o espírito é bom. Então você pode usar o seu corpo para qualquer coisa, porque o espírito é bom, o teu corpo é mau. Inclusive você pode levar o seu corpo para a imoralidade sexual, não tem problema, porque o espírito é bom, mas o corpo é mau. E aí Paulo vem para descrever que nada disso é a salvação em Cristo. E ele começa o primeiro capítulo mostrando para a nossa realidade, dizendo que ele nos libertou do império das trevas, não para vivermos nas trevas, mas para vivermos na luz. Porque aquele que nos libertou, ele é a essência de Deus, ele é a imagem invisível de Deus. E por ele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas vieram por meio dele, e para ele são todas as coisas. E por isso que agora o viver não é o viver conforme essas filosofias e essa heresia está tentando dizer para vocês. Mas viver com Cristo é muito mais do que isso. Porque Cristo é suficiente. E se Ele é suficiente, basta apenas crer e entender quem Ele é. E Paulo começa a descrever isso no primeiro capítulo. E no segundo capítulo, o que ele faz? Ele vai justamente atacar essas heresias. Ele vai atacar essas heresias que eram presentes na igreja de Colossos. E como nós já vimos aqui no sermão anterior, não são nada diferente do que as heresias existentes em muitos locais que se denominam igreja. Mas nada disso é aquilo que agrada a Deus. E agora, no capítulo 3, como nós vimos no sermão anterior, os versos de 1 a 4 vai nos mostrar que vocês morreram com Cristo, igreja de Colossos. E com Cristo vocês ressuscitaram também. Por isso vocês têm que buscar e pensar nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Vocês agora têm uma dimensão de uma consciência do viver para agradar a Deus. E esse viver para agradar a Deus requer de vocês fazer morrer a velha natureza. Por isso que agora o texto começa no verso 3 dizendo, verso 5, perdão, portanto, concluindo o que os versos de 1 a 4 nos diz anteriormente, portanto, façam morrer o que? Tudo o que pertence à natureza terrena. Ele descreve para nós aqui uma lista de pecados. E nós vamos ver que nós temos duas listas aqui, dadas pelo apóstolo Paulo.
uma lista voltada às questões sexuais e uma lista voltada a pecados da ira. E nós vamos ver essas duas listas hoje. Bom, então vamos lá. Verso 5 nos diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Façam morrer. A ideia aqui desse morrer é um matar diário. É uma morte diária. Olha que interessante. Quando você vai olhar a nomenclatura desse verbo, você vai perceber que esse verbo ele não está solto aqui. Esse verbo está interligado a um verbo anterior. E qual é o verbo anterior que ele está ligado? No grego, esse verbo está ligado ao verbo que ele traz para nós no verso 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Portanto, façam morrer. Mas agora nos parece algo até contraditório, né? Ele diz: vocês morreram, mas façam morrer. Mas se nós morremos, por que nós temos que fazer morrer? Não parece que Paulo até está se contradizendo? Mas não. O que ele está dizendo? Vocês já morreram. Quando? Quando Cristo salvou. Então, quando Cristo salvou, vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo para essa nova vida. E agora fazer morrer é a compreensão de que vocês já têm o status dessa nova vida, que declara que vocês são santos. No entanto, a plenitude do que vocês receberam só se completa na eternidade. Enquanto aqui nós caminhamos, esse dever de ser santo requer de nós matar todos os dias aquilo que era da velha natureza. Porque a nova natureza não permite mais tais pecados. E o verbo aqui, fazer morrer, é uma ideia de continuidade, ou seja, é diário. Todo dia eu tenho que matar a minha carne. Mas o que está presente na carne que eu tenho que matar todo dia? E que faz ligação com essa ideia da velha natureza. A velha natureza é velha porque agora a nova natureza é a vida que você recebeu com Cristo. Quando Paulo fala da velha natureza, ele fala da natureza adâmica. O que é isso, adâmica? Lembra? Gênesis capítulo 1 coloca para nós, como nós trabalhamos aqui a história da redenção, que Adão foi criado de forma perfeita. E o pecado da desobediência de Adão trouxe para nós consequências. E agora nós somos descendentes de Adão. Então nós já nascemos em pecado. Lembra que Davi, na oração dele de reconhecimento de pecado, ele disse que pecou contra Deus somente, mas ele também disse que ele nasceu na iniquidade, em pecado, a mãe dele o concebeu. Então a nossa natureza, a nossa essência, aquilo que fomos criados para ser, nós não conseguimos ser, porque nós já nascemos para o pecado, e nós somos maus, depravados. Nós só escolhemos e desejamos o que é mau. Nós não queremos agradar, nós queremos nos agradar. Nós não queremos viver para o outro, nós queremos viver para nós mesmos. Nós só queremos viver para os nossos desejos, tão somente para aquilo que de fato satisfaz aquilo que nós almejamos. Mas veio um segundo Adão. Esse segundo Adão, ele nos deu vida através da morte. Você já sabia que na morte há vida? Na morte há vida. Em dois momentos a Escritura mostra para nós que na morte há vida. Primeiro, na morte que nós morremos com Cristo, que é essa que Paulo está dizendo aqui. Nós, para recebermos vida, precisamos morrer. Lembra a conversa com Nicodemos? Ele não entendendo o que Jesus estava dizendo? É isso. Nós precisamos para receber a nova vida em Cristo, nós precisamos morrer. E esse Cristo que agora é o segundo Adão, ele, através da cruz, nos leva para a morte, para que possamos receber dele mesmo a vida. Só que a vida agora não é a vida de corrupção, mas é a vida de glorificação.
A vida que de fato está propensa agora a fazer o que é bom, o que é agradável diante de Deus. Agora a nossa disposição é sim fazer coisas boas, porque o bom agora é revelado para nós quando Cristo se manifesta em nós através da salvação. Porque antes dele nós não sabíamos o que era bom. Então a nossa natureza agora é restaurada. A imagem que estava pervertida foi restaurada, mas ainda não de forma total e completa. Por isso que até ela se completar, que vai acontecer apenas na volta de Cristo e no novo corpo que receberemos dele, nós precisaremos todos os dias matar aqueles desejos habituais da velha natureza. Então, quando ele fala da velha natureza, ele está mostrando essa realidade. Essa velha natureza, a natureza adâmica, vocês morreram para ela. Porque agora o segundo Adão ressuscitou vocês e matou vocês para dar uma nova vida. Então agora essa nova vida não é mais uma vida que pertence ao mundo, é uma vida que pertence a Deus. Lembra? Jesus comprou pelo seu precioso sangue vocês, para vocês serem vocês são filhos da ira, filhos da desobediência, vocês são filhos do Criador. Vocês são filhos agora de Deus. Mas para serem filhos de Deus, vocês precisaram morrer. Então na morte, a vida. Assim como também na morte física, para o crente a vida. Porque nós morremos aqui para esse plano terreno, mas passamos a viver lá com o nosso Pai, aguardando a ressurreição dos mortos, o último dia, a consumação, para de forma total e completa morarmos com Ele no céu. Então, na morte, a vida. E Paulo chama a atenção para essa realidade. Vocês morreram em Cristo. Agora a vida não é mais voltada para o mundo. Agora a sua vida é cristocêntrica. Quem está no centro é aquele que habitou em você. E quem habitou em você e aplicou a sua obra de salvação? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos fazer morrer. E quando ele diz aqui, nesse sentido contínuo, ele está então descrevendo a ideia da santificação. E falar de santificação é pensar em duas óticas. A primeira é a definitiva e a segunda é a progressiva. Definitiva por quê? Porque já fomos separados definitivamente para Deus e o nosso estado não é mais de condenado. Lembra? Romanos 8:1? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, de forma definitiva, vocês não estão condenados. De forma definitiva, vocês já são santos. Mas de forma progressiva, vocês estão eliminando diariamente a corrupção da velha natureza que ainda reside na alma de vocês. Então, esse verbo fazer, além de ser um imperativo, ele também, dentro do grego, ele é um aoristo. O que é um aoristo? É uma ideia de que uma ação foi realizada, mas os efeitos dessa ação agora são contínuos pelo tempo. Ou seja, fazer morrer é, agora que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, agora todos os dias você vai viver para agradar a Cristo. Então tem uma ação de continuidade. Então todos os dias tem que ser a nossa vida assim. Todos os dias nós temos que viver assim. E aí ele vai descrever agora os tipos de pecados. E ele na primeira lista ele nos escancara uma realidade que nós lutamos diariamente. E qual é? Ele diz aqui nesse verso. Ele vai falar para nós da imoralidade sexual, da impureza, dos pensamentos maus e de um desejo de avareza muito grande pela idolatria. Queridos, nós olhamos para a nossa sociedade e vemos como a nossa sociedade, ela respira como Corinto respirava, sexualidade. Você conhece a igreja de Corinto? Se você ler a primeira e a segunda carta, você vai perceber que a igreja de Corinto vivia uma devassidão. Fato é que Paulo não escreve só duas cartas. Você sabia? 1 Coríntios e 2 Coríntios.
Não são apenas as cartas que Paulo escreveu a essa igreja. Ali mesmo, na primeira carta, ele diz que tinha uma outra carta. Então a primeira seria a segunda. E nos parece também haver uma quarta carta. Então, ao todo, os estudiosos indicam que há pelo menos 4 cartas. 2 aqui no cânon bíblico e 2 que Deus não escolheu para que estivessem no cânon bíblico. E todas elas tratando dos problemas de Corinto. E nós sabemos que Roma, a Grécia, buscava viver de uma forma odiosa para Deus. A imoralidade se fazia presente. Você já ouviu falar da cidade de Pompeia? Do vulcão Vesúvio que destruiu aquela cidade? Aquela cidade, ela tinha não apenas de forma escancarada pessoas se vendendo à prostituição, inclusive os sinais das ruas, os locais de orgia eram todos desenhados e ornamentados com os órgãos do homem e da mulher. Respirava completamente a promiscuidade, a imoralidade sexual. Mas Deus olha do céu para a perversão humana. E o que Ele faz? Ele derrama o seu juízo. Assim como Ele fez Sodoma e Gomorra, Ele faz também na cidade de Pompeia. Ele usa a própria natureza criada dele, que é o vulcão Vesúvio, para poder destruir toda aquela cidade. E nós sabemos na história que muitos corpos foram petrificados. Inclusive, você tem museu demonstrando isso lá. Por quê? Porque o povo vivia para desagradar a Deus. Agora vamos trazer também para o nosso dia a dia. Queridos, na igreja, nós estamos lutando dentro da igreja. Meninas e meninos, homens e mulheres, que estão entregues de forma oculta, muitas das vezes, outras tantas nem oculta mais, para a imoralidade sexual. A palavra de imoralidade sexual aqui pode ser traduzida como prostituição, é também uma palavra usada no grego para porneia, e escancara não apenas uma relação sexual ilícita, mas também todo tipo de promiscuidade voltada à sexualidade. Todas. Inclusive aquelas que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1. Quando Deus entrega aos homens que viviam de forma imoral as suas paixões lascivas. E nós estamos vendo isso de forma cultural e não bíblica. E por que cultural e não bíblica? Porque nós achamos isso normal. Pessoas andando seminuas, pessoas apresentando seus corpos como culto e adoração. As academias, nesse período de verão, estão lotadas. Por quê? Não é apenas para a saúde, mas é também para chamar a atenção para um culto a si mesmo. Queridos, Deus nos criou e em Cristo nos chamou, não para a imoralidade, mas Ele nos chamou para a santidade. Não cabe para o crente viver na pornografia. Quantos pais estão achando normal a vestimenta dos filhos? Quantos pais sequer estão preocupados com o que os filhos estão todos os dias observando? Antigamente, o acesso a essas coisas era muito mais difíceis. A internet discada, o computador tinha que ficar no local e às vezes para se esconder, para você alimentar um desejo sexual era muito mais difícil. Mas hoje o celular está na mão. Você dorme com o celular do lado da sua cama, debaixo do travesseiro, agarrado com ele, e em todo momento você está abrindo. As coisas que mais fazem sucesso são aquelas que mais demonstram culto ao corpo. Não é verdade? O TikTok, ele ganhou fama por conta das danças. Não eram danças comuns, eram danças culturais.
E muitos deles estavam recebendo os likes daqueles que se diziam crentes em Cristo Jesus. É normal isso? É essa forma de santidade que o Senhor nos chamou para viver? De modo algum. Quantos casais namorados que estão de forma limpa, aguardando o tão precioso dia para se encontrar de forma perfeita e sublime com a sua amada, para que no leito pudessem desfrutar daquilo que Deus criou. Por que pareça, essa é uma raridade, que quando você escuta, você diz, louvado seja Deus, porque todos os namoros vivem de forma cultural para satisfazer os desejos uns dos outros antes mesmo do casamento. Quando nós tomamos algo que Deus criou e desconstruímos isso para satisfazer algo próprio nosso, o que nós estamos dizendo para Deus? O que o Senhor criou é bom, mas a forma como eu vou lidar com o que o Senhor criou não importa para ti, importa para mim. Então pouco importa se o Senhor criou o sexo para o casamento. O que importa é eu satisfazer a mim mesmo. É isso. É isso. E isso sabe o que é? É negar a Deus. É negar a Deus. Quantos casamentos estão sendo destruídos, queridos? Por quê? Porque o marido não quer mais satisfazer na sua mulher, mas está satisfazendo nas imagens que ele busca nas redes sociais. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Porque a satisfação do homem é não mais no sexo para com a esposa, mas no sexo egoísta da sua vontade. Quantas vidas estão sendo destruídas? Porque a imoralidade sexual já passou a ser um estilo de vida. E o texto vai dizer para nós, isso tem que morrer. Isso não pode estar em vocês. Se você abrir Efésios capítulo 5, antes de Paulo descrever essa realidade da sexualidade, que é um problema, ele vai dizer que nós temos que imitar a Deus, lá no primeiro verso. Imitem a Deus. Esse é o caminho, imitar a Deus. Mas, na sequência, ele vai dizer, esses pecados que agora eu quero descrever para vocês, sequer se nomeiem entre vós. Sabe o que ele está dizendo ali? Sequer se nomeiem entre os santos? Ele está dizendo que esses pecados não podem fazer parte sequer do pensamento de vocês. Sabe por quê? Porque nós somos transformados para o quê? Pensar e buscar as coisas, não as que são daqui da terra. Não é verdade? Então, sequer se nomeie no pensamento de vocês. Sequer pense na imoralidade. É isso que ele está dizendo. Porque nós temos algo que nos alimenta e nos satisfaz. E isso basta. Cristo é tudo em todos e isso basta. Queridos, a degradação humana, ela começa com o primeiro olhar. O primeiro olhar não satisfaz. Eu não vou apenas para um segundo olhar. Eu vou para adentrar naquilo que agora, aquilo que satisfez o meu olhar, me chama a atenção. Eu começo a buscar. Só que vai chegar um momento que essa busca traz um êxtase, mesmo que momentâneo, tão bom, que agora ele não quer mais apenas ver, ele quer também tocar. Só que a espiral descendente, ela não para por aí. Eu não quero apenas mais tocar, eu quero me alimentar todos os dias disso. E se não para, ela não vai te satisfazer apenas no alimentar todos os dias. Agora ela vai querer novas experiências. Não apenas experiências comuns e naturais do ser criado, mas também das experiências incomuns. E aí você vai vendo como a promiscuidade, ela começa a ser o agente
propulsor da sua vida. E a imoralidade sexual não está apenas no sexo entre o homem e a mulher. Começa agora a ir para uma degradação tal que você vê bestialidade. Mulheres com mulheres, homens com homens, inclusive com animais. E é desse tipo de pecado que Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo está dizendo que esses homens negaram a Deus e por isso ele os entregou a essas paixões infundas. Queridos, o vício para o pecado, ele começa no olhar. Mas quem alimenta esse vício? Você mesmo. Porque você não começa apenas por um olhar qualquer e desinteresseiro. Você começa porque esse olhar tem interesse, tem desejo, tem vontade. Nenhum vício nasce de qualquer jeito. Ele nasce porque no coração já há propensão para isso. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A fonte do problema se encontra no coração. A fonte do problema se encontra em você mesmo. A fonte do problema é porque você deixou de alimentar a sua alma e o seu espírito da verdade de Deus para alimentar o quê? Os seus desejos carnais. Por isso, se você parar de matar todos os dias a sua carne, você de fato vai satisfazer nela mesmo. E aí a imoralidade não só vai dominar, mas como fará parte da sua vida como um estilo de vida que você adota. E aí a destruição e a degradação é apenas um passo para a morte total e completa, longe de Cristo Jesus. Entenderam o que nós lutamos e enfrentamos? Paulo diz que a nossa carne milita contra o nosso espírito porque são opostos entre si. E essa luta é também de continuidade, não é uma luta que você vai travar apenas um dia e acabou, todos os dias. E olha que interessante, o Lamentações vai dizer para nós que Deus nos deu um atributo diário, Ele concede para nós, que são as misericórdias de Deus. Ela se renova a cada manhã sobre nós, porque Deus é fiel, não é mesmo? Então, se as misericórdias dele se acampam sobre nós todas as manhãs, é porque nós sozinhos não conseguimos vencer essas imoralidades. Nós sozinhos não conseguimos lutar contra isso. Nós sozinhos não conseguimos vencer essas coisas. Mas em Cristo nós vencemos, porque Ele deu o seu Santo Espírito para habitar. E não apenas para habitar, mas para aplicar e nos auxiliar no processo de viver a santificação. Afinal de contas, o agente da santificação não é você, é o Espírito Santo de Deus. E o alvo da santificação não é você, mas é você ser parecido cada vez mais com aquele que te salvou, Jesus Cristo. E o propósito final de tudo isso é para que nós possamos adentrar na mansão celestial para a eternidade. Então, quando nós caminhamos, a nossa imagem precisa ser aperfeiçoada em Cristo. Mas para ser aperfeiçoado em Cristo, todos os dias nós temos que matar a nossa carne. Entendeu? E isso é imperativo, é uma ordem. Então o texto nos mostra e enumera esses vícios que descreve o pecado como ele é em si mesmo. E essa lista é interessante porque ela faz o movimento da superfície da vida para o seu centro. O que está no seu centro? Se você ler também Efésios capítulo 5, além de dizer, sejam meus imitadores, e descrever todo o pecado, dizendo que esses pecados não sequer devem se nomear em nossa mente, ele também vai dizer a fórmula para a gente poder denunciar esses pecados. Não se embriagueis com vinho, no caso de solução, mas encheios do Espírito Santo. Aqui mesmo no capítulo 3, Paulo vai também trazer uma fórmula para nós. Nós temos que nos revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas lá no final depois, ele vai dizer, habite ricamente em vós o quê? A palavra da verdade. Instruí-vos, aconselhar-vos uns aos outros. Porque se não houver habitação da palavra de Deus, vai haver habitação de outra coisa. E a outra coisa é má. E não agrada a Deus. Então o texto nos leva a essa primeira lista e compreendemos nessa primeira lista que isso não pode se fazer presente. Romanos 1,4 diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia,
pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Efésios 5:3 diz que essas coisas sequer se nomeiam entre os santos. Então essas coisas não podem fazer parte da nossa vida. E olha que ele traz agora a avareza também. E o que é a avareza? Nós temos a avareza sempre ligada a uma concepção do dinheiro, mas a avareza aqui está ligada ao que de fato ela é em essência. A avareza é aquele desejo excessivo por mais e mais. Ou seja, ele quer dizer que por mais e mais, o avarento deseja a imoralidade sexual, quando ele não vive para agradar a Deus, mas vive para agradar o seu corpo e a si mesmo. Então a avareza também sequer deve se fazer presente em nossa vida. Porque, queridos, todo pecado é basicamente egoísmo, auto-adoração, é a substituição de Cristo pelo eu, ou fazendo isso para sentir prazer em si mesmo. E a razão, então, de matar esses pecados está descrita aqui. É porque por elas vem a ira de Deus sobre os filhos da... Não é isso que está no texto? Então nós temos que matar esses pecados, porque de lá vem a ira de Deus. E essa ira aqui, queridos, não é uma ira momentânea, é uma ira que vem apontando o desfecho final lá do último dia. Paulo está descrevendo aqui a ira do juízo final. Ou seja, aquele que vive assim, talvez lá no último dia, receberá o justo juízo. Não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então Paulo diz que essa ira é a ira que vai consumir no juízo final aqueles que não são dele. Romanos 2:5-6 diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Também segundo Tessalonicenses, 1º capítulo de 8-10, ele diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Naquele dia receberão juízo. Então essa ira é manifesta como a ira do juízo final. Por isso morremos para o dia do juízo sermos manifestados com ele em glória, como o verso 4 diz para nós. Então a esperança, aqui também há esperança descrita por Paulo. E a esperança descrita nesse quadro é quando ele diz outrora. Outrora vocês viviam assim, mas agora vocês não vivem mais. Ou seja, isso tinha a ver com a velha natureza, não com a nova natureza recebendo. Então, eu estou dizendo isso para vocês fazerem matar todos os dias, porque a disposição do coração de vocês não pode ser para os seus desejos da carne, mas tem que ser para Deus. Logo, vocês eram assim, vocês não são mais. Então, fiquem tranquilos. Vivam como vocês agora foram chamados a viver, de forma que agrada a Deus. Então, os colossenses, tendo se tornado novas criaturas, não estavam mais entregues a esses vícios de outrora. Isso tinha a ver com o passado, não com o presente. Espero que isso tenha a ver com o seu passado, não com o seu presente. Mas se ainda existir no seu presente, mate todos os dias esses pecados. E ele fala de uma segunda lista, e rapidamente eu vou trazê-la para vocês, porque ela está ligada dentro dessa espiral descendente do pecado. Porque através desses pecados, nós também estabelecemos formas de lidar um com o outro. Então veja que a primeira lista tem a ver comigo mesmo, com o meu pecado e o meu culto a si mesmo. Mas a segunda lista está direcionando para algo que tem a ver com o meu próximo. Ele vai falar da ira, né? Ele vai falar da ira, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena e também da mentira. A pessoa, para manter e satisfazer o seu desejo, ele mente. A pessoa, para manter e satisfazer o seu desejo, ele se ira, porque o outro quer descobrir ou porque o outro quer te condenar. Então você se ira. A maldade se faz presente. A maledicência se faz presente. A linguagem obscena de falar se faz presente. Então todas essas coisas estão interligadas. E Paulo então só está descrevendo de forma a lembrarmos que, além da moralidade sexual,
também precisa matar os resquícios provenientes dessa espiral descendente, que é a ira, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena e também a mentira. Então nós vemos que a primeira lista é o movimento da superfície da vida para o seu centro, e essa segunda é o inverso. É do centro para os relacionamentos, é do centro para a forma de viver um com o outro. Então esses pecados não só dilacera a pessoa na relação dela com Deus, mas também dela com o seu próximo. Então nós precisamos matar todos os dias todos os tipos de pecados provenientes da velha natureza. Queridos, Paulo agora vai usar uma figura interessante. Ele vai usar a figura de uma roupa suja e de uma roupa limpa. Ele vai dizer agora que nós temos que nos despir da velha natureza. A ideia do despir aqui é tirar a roupa suja e nos revestir para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, aquela roupa suja que é da velha natureza, quem tirou ela de você foi o próprio Jesus Cristo. E se ele tirou de você, por que você quer vesti-lo de novo? Se ele tirou, por que você quer vesti-lo de novo? Ele te deu roupas limpas, porque essas roupas limpas não apenas te representam, mas é a realidade daquilo que ele é com você, quando ele se uniu na salvação de Cristo Jesus. Então agora você tem que viver com as vestes sempre limpas. E viver com as vestes sempre limpas é se revestir do pleno conhecimento, e ele diz que esse conhecimento se refaz. Ou seja, a ideia de que, como nós estamos sendo aperfeiçoados nesse processo de santificação, o meio para que isso aconteça de forma total e completa é no pleno conhecimento que nós recebemos através dessa nova vida. Esse conhecimento que nós recebemos, que antes era oculto, agora é revelado. E eu preciso dele. E que conhecimento é esse? A revelação de Deus, a palavra de Deus. Então todos os dias eu tenho que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus para entender o que agrada e o que desagrada. O que de fato é o meu caminhar, como o estilo que agora eu recebi nessa nova identidade que foi impressa a mim, que é uma identidade não minha mesmo, mas uma identidade de Cristo em mim. Você sabia que você não é um mero representante de Cristo na Terra, mas você é um pequeno Cristo que deve ser visto em todos os atos que você pensar, proferir e agir? Porque a identidade foi dada pelo próprio Cristo a você. Então é assim que você tem que ir. E é isso que ele está dizendo. Então revestir aqui é tornar-se agraciado, dotado de uma qualidade e condição. A nova vida requer um novo caminho e vestes novos. Não podemos andar na luz com o coração em trevas. O que Cristo fez para nos salvar foi nos lavar com o seu precioso sangue, nos comprar e nos adotar, removendo o status de pecador e condenado para filhos e herdeiros da promessa eterna. Portanto, façam morrer. Deixem de lado todos os seus antigos vícios. Todos. Porque se quer isso, deve nomear-se entre os santos. Esse é o caminho, queridos, da santificação. É um caminhar progressivo de abandono dos hábitos escravizadores para, no lugar, vivenciar as virtudes do Espírito. Lembra como nós lemos lá em Pedro? Pedro vai trazer para nós que nós recebemos Cristo, e agora não só recebemos Cristo, mas também suas virtudes. Essas virtudes devem ser buscadas, porque essas virtudes são para a vida. Essas virtudes são para a vida. Então é esse modo de viver que nós temos que buscar. O novo homem está se renovando no pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. E ela vai estar completa. E a completude dessa imagem será na volta de Cristo Jesus. E quando ele dirá para mim e para você: Vinde benditos do meu Pai, entrai pelas portas do reino que vos está preparado. Ali é o seu lugar. E é isso que a Escritura então nos traz, queridos. Nós temos que aprender a viver com Cristo. Nós temos que aprender a ser pequenos Cristos. Nós temos que demonstrar que o pecado é amargo, é odioso, me faz chorar todos os dias quando eu o cometo.
para de fato haver abandono total e completo, e a misericórdia ser dada a nós por meio da obra dele. Eu termino com uma frase de Thomas Watson. Eu queria que você guardasse essa frase no teu coração, e se pudesse, fizesse um quadro com essa frase. Eu tenho um quadro com essa frase, que a Priscila fez para mim, que diz: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Como nós podemos vencer essas artimanhas? Em primeiro lugar, reatando o nosso relacionamento vertical. Primeira coisa, reatar o nosso relacionamento vertical. O que é isso? É nós voltarmos lá aquele primeiro amor, onde nós queríamos conhecer a Deus. Então nós temos que buscar a Ele. Então a devocional diária da sua vida precisa continuar, ou de fato voltar a existir dentro da sua vida. Você tem que começar o seu dia em devoção a Deus. Segundo, relacionamento horizontal. Perdoar e ser perdoado diante daquilo que você cometeu de pecado. E ao mesmo tempo, você buscar pessoas que vão te levar para mais próximo de Deus e não te distanciar dele. A escolha é tua. Então você pode escolher pessoas que vão te levar para conhecer cada vez mais um Deus que você disse que agora serve. E a igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para isso. Busca uma igreja que vai te ajudar a conhecer cada vez mais a Deus. Em terceiro e último lugar, sirva. Deus não te deu o dom para você guardar e trancar 7 chaves. Ele te deu o dom para você servir a igreja dele. O dom tem a ver com o reino. Então você precisa servir o reino. Mas servir o reino não apenas nos satisfaz, mas precisa nos satisfazer diante do propósito para o qual nós recebemos esse dom, que é agradar a Deus e não a nós mesmos. Se nós caminharmos nessa direção, nós teremos aí uma boa ferramenta para lidar com esses pecados. E se você então passa por essas lutas, queridos, seja na imoralidade sexual e a descrição que Paulo traz aqui, ou seja com os problemas da ira, não aguarde a destruição, clame por socorro já, peça ajuda já. Nós estamos aqui para isso. Nós queremos te ajudar a viver uma vida santa e reta perante o Senhor. Nós falhamos, nós erramos, mas juntos nós podemos vencer e não podemos dar um basta para os vícios que desagradam a Deus. Um vício pode ser extirpado da nossa vida? Qualquer tipo de vício pode ser extirpado da nossa vida? Pode. E as ferramentas estão aqui. Vamos lutar para agradar a Deus, para viver uma vida santa e reta perante Ele, porque isso é benefício para a nossa alma, alimento para a nossa vida e testemunho para este mundo caído. Que Deus nos ajude, diante dessa verdade, de fato viver assim, para agradar a Ele. Eu quero orar com você, porque isso não é fácil para mim também, queridos, porque somos pecadores. Não é simples chegar aqui e pregar a palavra de Deus, porque nós apanhamos também. A palavra de Deus tem que falar primeiro conosco, para fazer sentido naquilo que nós vamos entregar. Então não é simples viver uma vida santa, confesso, mas Deus nos deu caminhos para viver assim, entre eles a família e a igreja. Por isso eu me alegro por saber que essa igreja está sendo plantada e o foco dela é apenas as Escrituras Sagradas. E por isso nós podemos crer que nós juntos podemos vencer as artimanhas dos inimigos, os hábitos escravizadores, para viver do modo digno do Evangelho que nos chamou e nos salvou para a vida de esperança. Eu quero orar por você, orar por mim, orar por você, pedindo para que Deus de fato nos conceda graça para vencer esses vícios e em nome dele vermos a santificação, porque a Escritura diz para nós: sem a paz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor, não quer? Você quer ver o Senhor face a face? Você verá na eternidade, mas aqui você pode desfrutar da presença real dele
em você. Mas para isso você tem que viver uma vida santa e reta perante Ele. Deixa eu orar com você. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.